sua vez, né? Trazendo para vocês a palavra da salvação, a palavra do amor de Cristo, para falar da esperança, para falar do poder que transforma, o poder transformador, que é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer imenso estar a cada domingo aqui a partir das 23 horas com você. Nesta noite teremos a continuidade do Seminário da Família com o pastor Joelson Raulino. Infelizmente não teremos a presença da cantora Eunice Ferreira, pois ela foi para uma das prévias de lançamento do seu CD novo, ali em Cajazeiras. E ela está retornando de viagem, acabei de falar com ela no telefone, e ela já está retornando de Cajazeiras para João Pessoa, né? Está muito saudosa de estar aqui dentro dos microfones falando com os irmãos, mas infelizmente hoje não será possível, né? Nem por telefone, porque ela se encontra no ônibus. Mas enfim, nós estamos aqui porque para anunciar a palavra do Senhor a gente não tem tempo bom, tempo ruim, a gente vai de qualquer maneira, né? Na chuva, no sol, no calor, no sereno, a gente vai porque Ele que vai conosco, Ele que vai à nossa frente. Vamos orar neste momento e vamos entregar ao Senhor esta programação, uma hora aqui diante desses microfones, falando ao seu coração. Gostaria que o pastor Joelson Raulino dirigisse essa oração ao Senhor Jesus. Boa noite a todos, ouvintes, e a paz do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos diante de Ti, nos humilhando, para que Tu possa se exaltar em nossas vidas. Toma cada um de nós como um vaso, um instrumento em Tuas mãos, para que Tu possas alcançar vidas pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Nós Te damos graças por tudo e por essa oportunidade. Quero liberar os microfones da CPAD-FM para o pastor Joelson Raulino, para dar continuidade aqui ao seminário sobre a família. Pastor Joelson Raulino, fique à vontade. Muito bem. Com imenso prazer e com imensa satisfação que nós vamos dar continuidade de onde paramos domingo. E estamos no propósito de alcançar você que se encontra aí no seu lar, na sua casa, junto com sua família, e quem sabe se a palavra vai justamente alcançar aquilo que você está almejando ouvir. E nessa condição nós estamos aqui pedindo a Deus a sua orientação através do seu Espírito, para que possamos, com bastante calma, falar daquilo que Deus já tem proposto ao nosso coração. Qualidade de vida familiar. Todos nós queremos, todos nós sonhamos com ela, todos nós gostaríamos de desfrutar. É um bem que nós herdamos de Deus, porém são poucos os que têm a paciência e a coragem de enfrentar os desafios para construí-la, porque qualidade de vida familiar não é sorte, mas semeadura. É o que nós semeamos, é o que nós colhemos. Em termos gerais, buscamos sempre resoluções em curto prazo dos nossos problemas familiares. São resoluções para nos tornar socialmente bem-sucedido e individualmente autossuficiente, resultado de uma concentração de esforços imediatista na tentativa desenfreada de apenas evitar a próxima frustração e o desconforto de uma nova crise. Tudo isso em detrimento de um conjunto de esforços que vem a construir e a consolidar uma real qualidade de vida plena com Deus.
E o que nós podemos perceber é que, na verdade, foi exatamente isso que motivou o desequilíbrio familiar do primeiro casal, ainda no Éden. Primeiro casal, Adão e Eva. Foi exatamente o problema que gerou todo o conflito na sua família. Foi a perda de Deus como aquele pano de fundo que traz para o casal, para a família, um certo equilíbrio. E nesse desequilíbrio familiar, houve e há hoje em dia tentativas desenfreadas que atropelamos e eliminamos Deus e os princípios bíblicos em nosso casamento e, por conseguinte, nas famílias. Perdemos Deus de vista. Perdemos Jesus de vista. E queremos resolver ao nosso modo. E isso gera mais conflito. A propósito, os discípulos de Jesus foram tão autossuficientes em suas próprias forças que Jesus, ao se sentir excluído no barco, ele foi dormir. Irmãos, irmãs, talvez a gente deva acordar Jesus, que muitas vezes ele tira uma sonequinha no nosso barco do casamento e da nossa família. Pois os grandes e intransponíveis motivos dos nossos problemas estão tão somente na falta de Jesus, como princípios e valores bíblicos e de natureza espirituais, no dia a dia, a cada passo da nossa vida diária existencial. E, infelizmente, o projeto, o protótipo da família ideal passa pela inclusão de Jesus, dos princípios bíblicos, no nosso dia a dia, na nossa convivência a dois, no nosso lar. Deus criou primeiro o homem, um indivíduo único e solitário. Em 1 Timóteo 2,13 diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Todavia nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. Um foi feito para o outro e um completa o outro. E nessa narrativa histórica aponta que todos nós pertencemos a uma mesma descendência, temos uma mesma linhagem. Nós, seres humanos, viemos de uma mesma célula genética e fazemos parte de uma mesma espécie, da qual a raiz primária procede de um mesmo pai e de uma mesma mãe biológica. Isto implica dizer que temos Adão e Eva como os nossos pais biológicos. E todos os nossos componentes genéticos nós herdamos deste casal, desta família. Família padrão, família referencial. Inclusive, nós herdamos também os problemas. Herdamos o pecado, a desobediência ao mandamento divino. E até hoje nós experimentamos as desobediências à palavra de Deus, aos princípios divinos. E é por isso que muitas vezes nós entramos em conflitos. Então, do que se queixa o homem? Somos fragmentos de um vaso de barro que se quebrou na mão do oleiro. Não somos diferentes dos nossos pais.
Nossa família possui inevitáveis tragédias. No entanto, acreditamos que não é quem precisa de mudanças, mas quem está disposto a mudar, já que nós somos imperfeitos e passíveis de erro na qualidade de seres humanos que somos, e consequentemente nós que herdamos de nossos pais Adão e Eva tanto as virtudes como as características dos defeitos dos nossos pecados. Pois bem, o problema não está no erro que cometemos, na situação em que nós estamos, e sim em o que fazer dessa situação. Omitir ou assumir. Satanás, ele quer nos fazer entender que porque cometemos um erro no passado ou mesmo no presente, daí estamos fadados a nunca mais acertar. É engano seu, pois o erro apenas nos mostra a qualidade de frágeis, de incapazes que somos. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro, mas Deus fez um vaso novo. Talvez o seu casamento, a sua vida 2, esteja passando pelo processo de rachadura do vaso. Mas lembra-te que Deus não desistiu do vaso quebrado. Ele é especialista em refazer um vaso novo. E a Bíblia nos mostra que o vaso novo era bem melhor do que o primeiro. Isso implica dizer que a glória desta última casa será bem maior do que a da primeira. E o teu último estado será bem melhor do que o primeiro. Então somente você não pode, por hipótese alguma, desistir. Insista, persista e não desista. Pois o erro não intencional é o caminho para o acerto. É a busca de quem está procurando acertar. Ninguém entrou no casamento. Ninguém entra num casamento com o seu manual de instrução. Errar é possível, pois só erra quem está tentando acertar. Veja o exemplo do Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Ele tão somente precisou apenas aproximadamente de 3.000 tentativas, com erros, para enfim um dia inventar a lâmpada. Então, isto não te anima? O fato agravante é que muitas vezes sofremos as frustrações, os infortúnios e não amadurecemos com as experiências negativas, por não admitir e não aceitar os nossos próprios traumas. Pois o erro é sempre resultado de uma má escolha. Visto que realizar
sempre a nossa vontade dentro dos nossos interesses pessoais, individuais, é sempre ser escravo da sua própria emoção e prisioneiro dos seus íntimos interesses pessoais. Assim nos disse Paulo em sua carta aos Romanos. Ele disse, olha, o que faço eu não aprovo. E muitas vezes você está num casamento, num relacionamento, na sua família, e muitas vezes você chega a esse confronto e chega a dizer, eu não aprovo com o que eu faço, pois o que eu quero eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. De maneira que já não sou eu que faço, mas as correntes carnais que nos aprisiona a nossa vontade. As nossas vontades ficam presas. Paulo dizia, eu não quero fazer, mas termino fazendo e aborreço o que faço. E muitas vezes você chega depois de uma discussão em sua família, em seu lar, e você chega depois a dizer, mas eu aborreço essa minha reação, eu não consigo fazer da forma que Deus nos indica a fazer. Enfim, você é mais um. Bem-vindo a este mundo da família, do casamento. Estamos tentando, cada dia, cada manhã, nós estamos aprendendo a conviver. Eu chamo o casamento de você diariamente, você tenta se adaptar à convivência. Você vai aprendendo, a dia você vai aprendendo. E o projeto de Deus é que Ele, dentro do casamento, nos dê esse norte, nos dê essa condição. Deus, na sua onisciência, Ele projetou o ser humano para viver em família. Ele criou o homem e a mulher, fez a cerimônia do casamento, construiu um belo jardim, colocou um lindo e perfeito casal, recém-casado, e Ele coloca no jardim. Daí você pode então entender e pensar que como foi Deus quem realizou esse casamento, então não haveria problemas. E eu vou dar um tempo para a música agora, mas eu gostaria de deixar no ar. Escute uma coisa. A chave de um bom casamento não está em quem realiza, mas em quem participa dele. Vamos então, à música. A chave de um bom casamento não está em quem realiza. Embora Deus, realizando o casamento de Adão e Eva, não deixou de ter problemas. E graves problemas. Não se admire, mas em todas as famílias dos patriarcas e heróis da fé, houve graves problemas. Afinal, quem constrói o ambiente é quem participa dele. Uma qualidade de vida familiar é construída pelos aqueles participantes da família. Pois a base de um bom casamento não está simplesmente na chama ardente do amor, paixão, compulsão hormonal, mas sobretudo em um bom relacionamento, uma boa convivência, companheirismo, com transparência e parceria.
Observe que antes do casamento, a convivência de Adão era estritamente com Deus. Adão vivia e convivia com Deus. Porém, após o casamento, há uma mudança de comportamento na vida de Adão, baseada exatamente na expressão que se diz nos casamentos: deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Daí então, Adão passa a conviver centrado em como agradar a sua esposa. Deus só aparecia na viração do dia, transferindo assim a responsabilidade da casa, do jardim do Éden, para o próprio casal. Com essa decisão, observamos que Deus, ele projetou a administração não apenas centrada no homem, mas estabelece o princípio proativo da participação, do respeito mútuo. Afinal, o casamento não é aprisionamento, mas uma forma de liberdade, de uma liberdade assim, vivida a dois. Quanto à concentração do poder ao cabeça, ao homem, não é definitivamente uma boa ideia. A ilusão de controlar um ao outro tem suas exigências naturais, tais como: você só pode exigir obediência quando você demonstra obediência. Ou seja, você só pode exigir fidelidade quando você é fiel. Isto é, só quem nunca desobedeceu tem o verdadeiro direito de exigir obediência. Do contrário, não haverá justiça. Seremos chamados por Jesus de hipócrita. É aquele versículo que diz: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra contra o próximo. E é por isso que não é uma boa ideia a concentração, a ilusão de controlar um ao outro. Porque você penetra na lei. Quando você quer controlar o outro, você penetra na lei. E a jurisprudência, o legalismo da lei é clara. Você só pode cobrar a lei se você cumpre e é cumpridor da lei. Quando agimos assim, rompemos a base estrutural do relacionamento. Criamos paredes, barreiras um entre o outro, conflitos, ao invés de pontes e caminhos planos para a convivência. Todo aquele que se apega à ilusão de controlar seu companheiro, seu parceiro, carregam sobre seus ombros uma sobrecarga de responsabilidade desnecessária. É um fardo pesado que nem ele mesmo pode levar sozinho. Além do que, ao sentir-se pressionado, não desfrutamos do prazer da liberdade que há no casamento. E aprisionamos um ao outro na tentativa de você ter o controle da situação. Não é uma boa realidade, não é uma boa ideia. Conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar, inclusive das cadeias domiciliar. Foi exatamente esta a razão pela qual Jesus instituiu a graça. A inclusão. A conclusão melhor seria justamente Deus visualizar a administração do lar compartilhada entre o homem e a mulher, sem conflitos. É uma administração onde
um ambiente familiar saudável. Enfim, é exatamente o que nós podemos observar. Que o casamento não é somar, nem é multiplicar. O casamento é, sobretudo, dividir, compartilhar, repartir direitos e deveres. Na verdade, todo mundo possui uma fórmula mágica para melhorar a sua qualidade de vida familiar. Mas, na prática, a gente não consegue aplicar. Eu gostaria de tocar nesse ponto e parar para a gente continuar no próximo domingo. E eu gostaria de só colocar aqui uma questão sobre o lar. O que é um lar? Existe uma ideia preconceituosa que é praticada em nosso meio social. O pensamento de que somos dono de casa. Esta visão nos traz um sentimento de possessão exclusivista. Ou seja, mandar em tudo. O título de casa própria nos leva a pensar que somos proprietários, temos o predomínio, aqui quem manda sou eu. Como está a sua administração do seu lar? Talvez você esteja se considerando como um dono de casa. Ou seja, como você se porta na administração do lar? O dono de casa tem que ser, ou seja, foi chamado para ser um pacificador, que possui a mesma função e ação de um bombeiro, que salva vidas apagando fogo. E aí, a minha pergunta é, você entende o que significa o lar? A gente pode até classificar aqui o lar como a primeira letra L, que significa liderança. Liderança que não se impõe, mas se conquista. Na verdade, é o recurso da imposição, é quando começa a faltar argumentação. Daí você sente sua autoridade fragilizada e ameaçada. Não precisa de usar esse recurso da imposição. A liderança, ela é conquistada. A letra A do lar significa amor. Veja a construção do lar. Amor que se constrói. As pessoas não se dão conta que nas pequenas atitudes, nos simples detalhes, estão exatamente os principais atributos que edifica e constrói o precioso e fantástico bem da humanidade, que é o amor. E a letra R do lar é exatamente a essência do casamento, que é a renúncia. É uma renúncia, ela não é adquirida, ela é exercitada. Ela não se aprende pelo ouvir, ela se aprende pelo convívio diário da renúncia. Daí alguém pode dizer que é dono de casa, mas para ser dono do lar é preciso controlar essas três dimensões que dá a estrutura do lar. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar para o próximo domingo, que diz assim: o que podemos fazer para melhorar o ambiente do seu lar? Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conceda graça para o próximo domingo estar aqui falando sobre como melhorar o nosso ambiente do lar, da família.